Olá, queridos amigos do Clube Militar. Hoje veremos as falas de Joseph Goebbels em dezembro de 1943 sobre a campanha alemã na guerra. Espero que gostem do conteúdo. Não esqueçam do like. Agora vamos ao que interessa. Meus camaradas alemães. O ano de 1943 está chegando ao fim. Ele nunca será esquecido por nós que lutamos, trabalhamos e vivemos durante ele. Foi o ano mais difícil da guerra até agora. Um ano que nos submeteu a grandes testes morais e materiais. Testes morais e materiais. Ele nos deu a tarefa de manter o que conquistamos em nossas gloriosas ofensivas dos primeiros anos de guerra, que é a base de nossa vitória final, e de defendê-la contra a tempestade furiosa de nossos inimigos com coragem e sem vacilar. Em grande parte, fomos bem-sucedidos. É verdade que tivemos que aceitar perdas e reveses, mas eles não são decisivos para o resultado da guerra, nem para o sucesso da mesma. Decisivos para o resultado da guerra. Nem suas causas devem ser procuradas em qualquer falha em nosso moral ou material durante essa longa guerra. A traição covarde do rei italiano e de um grupo de generais custou ao campo do eixo a força econômica e militar de um aliado, e não foi possível evitar que a situação geral da guerra fosse afetada por isso. Tivemos que recuar nossas linhas no leste e também no sul. As retiradas resultantes de nossas tropas deram ao lado inimigo uma oportunidade bem-vinda de falar sobre o colapso militar do Reich, ou até mesmo de fazer relatos exagerados sobre a aproximação da vitória. Eles estavam fundamentalmente enganados. De fato, nossa posição de guerra ficou mais apertada do que no final de 42, mas é mais do que suficiente para nos garantir uma vitória final certa. Suficiente para nos garantir uma vitória final certa. Basta comparar os sucessos do outro lado com o que eles esperavam para perceber que nossas perspectivas de vitória total não foram afetadas pelos eventos deste ano. Os ingleses e americanos não estão na passagem de Brenner, mas, sim, longe de Roma. O exército ofensivo bolchevique não conseguiu chegar à fronteira do alemão, como queriam e planejavam. Nosso exército no leste, em vez disso, está oferecendo uma amarga resistência longe de nosso território e interesses críticos. As operações anfíbias prometidas por Churchill não ocorreram, e sua chegada constantemente prometida encontrará uma Wehrmacht alemã pronta para a batalha, onde quer que ela chegue. Em uma palavra, a perda de um aliado em nossa frente de combate nos colocou diante de grandes e, às vezes, perigosas dificuldades, mas nós lidamos com elas. Isso, no final das contas, é o mais importante. O resultado de uma guerra não depende de desejos e intenções, mas apenas dos fatos. No ano passado, o inimigo não conseguiu afetar seriamente nosso esforço de guerra em nenhuma área crítica. Se o grande teste de uma guerra é que ela traz desafios que só podem ser enfrentados com o uso de todos os recursos morais e materiais, o povo alemão passou no teste no ano passado. Sem dúvida, ele entrará para a história como o mais glorioso dessa grande luta por nossa existência. É verdade que nos lembramos de vitórias mais gloriosas nos primeiros anos da guerra do que desta vez, que neste momento. Este ano tivemos que provar nosso valor. Tínhamos de provar para nós mesmos e para a história que poderíamos superar grandes, até mesmo as maiores dificuldades, que não falharíamos, mas que nossa coragem e nossa resistência estão crescendo, e foi o que fizemos. O ano de 42 foi, portanto, um ano difícil, mas orgulhoso para nós. Ele merece uma avaliação justa. Nós resistimos a ele. O inimigo quebrou seus dentes em nossa resistência militar e moral. O que isso significa para o futuro da guerra ainda não pode ser visto. Isso se aplica principalmente à frente oriental. Nossos soldados lá sobreviveram a um teste de sua firmeza no ano passado que coloca tudo o que veio antes nas sombras. O relatório OKW resume em 2 ou 3 linhas um heroísmo que não pode ser expresso em palavras. É assustador perceber que nós, alemães, sozinhos com apenas alguns aliados pequenos, mas corajosos, estamos travando amargas batalhas para proteger uma parte do mundo que, em grande parte, não a merecia. Cada soldado alemão em combate, portanto, está mais próximo de nossos corações do que 1000 redatores de jornais excessivamente inteligentes de uma certa imprensa que, na melhor das hipóteses, dão bons conselhos, mas dificilmente encontram uma palavra de reconhecimento e agradecimento pela luta heróica e sacrificial que nossa Wehrmacht também está travando pela preservação da vida de seus povos. O perigo do bolchevismo, que ameaça toda a Europa, pôde ser resistido com sucesso no ano passado.
Nossas tropas se superaram. Se os soviéticos acreditavam que poderiam chegar às nossas fronteiras, as batalhas mais recentes nos vastos espaços do leste provavelmente lhes ensinaram como essas esperanças eram vãs. Será para sempre a maior vergonha do século o fato de a Inglaterra e os Estados Unidos terem se unido ao bolchevismo em sua batalha cheia de ódio pelo sucesso militar contra nosso venerável continente. Eles também não obterão vitória. Pelo contrário, no máximo arruinarão as bases econômicas de suas próprias nações. Só restará a vergonha. Talvez tenha de ser assim para acelerar a decadência interna desse sistema de governo plutocrático podre. Podemos falar aqui apenas da perversa cooperação política e militar. Apesar disso, esse é um enorme perigo para nós e para a Europa, e devemos reunir todas as forças para enfrentá-lo. Não faz sentido esperar a ajuda de outros povos e estados ameaçados. Eles de fato veem o perigo, mas nenhum poder no mundo pode obrigá-los a fazer algo a respeito. Eles se assemelham ao coelho que olha hipnotizado para a cobra até ser devorado. Dependemos principalmente de nós mesmos para levar a cabo com sucesso essa batalha por nossa existência e pela existência de nosso continente. E nós podemos fazer isso. A força econômica e militar do Reich cresceu muito desde o início da guerra, quando enfrentamos um perigo muito maior, que o próprio inimigo deve reconhecer. A Europa está em grande parte em nossas mãos. O inimigo não deixará nenhum método sem tentar no ano que vem para arrancar posições importantes das mãos de nossa liderança de guerra. Se ele quiser fazer isso para fazer isso, o estado das coisas exige que ele corra riscos perigosos no Ocidente, o que até agora ele tem evitado com sucesso. Ele tentou substituí-los por uma ofensiva aérea, que todos sabem e que o inimigo admite abertamente, é dirigida mais contra nosso moral de guerra do que contra nosso potencial de guerra. Falo de uma ofensiva aérea, que é uma circunlocução muito educada e contida para uma completamente anti-soldado de combate que não tem paralelo histórico em sua grosseria e brutalidade. Ao longo dos séculos, ela continuará sendo a segunda grande vergonha dos ingleses e dos americanos. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles tentaram a fome contra mulheres e crianças. Agora estão usando fósforo para derrotar uma nação boa e decente que não exige nada mais do que uma vida decente e livre. O que funcionou para o inimigo na Primeira Guerra Mundial não funcionará para ele na Segunda Guerra Mundial. Não faz sentido nem mesmo falar sobre isso. Nosso povo sobreviveu de forma tão brilhante ao teste do terror aéreo inimigo durante o ano de 43 que o inimigo pode enterrar as esperanças que tinha nele. As noites de bombardeio de fato nos tornaram mais pobres, mas também mais duros. A miséria do terror aéreo é, até certo ponto, a argamassa que nos mantém unidos como nação em meio a todos os perigos. Nosso povo não se desintegrou durante as tempestades de fogo noturnas, como nossos inimigos esperavam e desejavam, mas se tornou uma comunidade firme e inabalável. Essa é a lição mais valiosa do ano de 43. Sob a pressão dos acontecimentos, até certo ponto nos acostumamos com os horrores da guerra moderna. O povo inglês também terá de se acostumar com eles novamente. A guerra aérea é agradável para o inimigo somente enquanto for unilateral. Quando ela voltar a ter dois lados, as explosões de alegria da imprensa londrina logo se calarão. No entanto, os pilotos britânicos e americanos logo enfrentarão medidas defensivas em todo o Reich durante seus ataques brutais às cidades alemãs e à população civil, o que estragará sua diversão. Não há arma nesta guerra que com o tempo não traga uma contra-arma. Isso também será verdade aqui. A guerra aérea do inimigo tem apenas efeitos limitados em nosso esforço de guerra. Esse também não é seu objetivo. Nossa campanha de produção não é afetada de forma grave. Portanto, a continuação bem-sucedida da guerra está absolutamente garantida para nós. Presumimos que os ingleses e os americanos tentarão uma invasão no oeste durante a próxima primavera. Eles terão de fazê-lo porque Stalin, seu senhor e governante supremo, quer que eles o façam. Então ficará claro quem está certo, o lado inimigo ou nós. De qualquer forma, o público inglês e americano pode ver o que seus soldados têm a esperar das batalhas na Itália, e não devem esquecer que a Wehrmacht alemã que defende Roma ainda está lutando longe dos limites de nossa zona de interesse, enquanto nossa vida está em jogo no Ocidente. É muito provável que a guerra entre em seu estágio decisivo. Nossas perspectivas de vitória são mais do que favoráveis.
De modo geral, é uma tarefa ingrata em um momento tão crítico. Entretanto, a liderança alemã nunca enfrentou os eventos futuros com tanta calma soberana como agora. É claro que o lado inimigo apresenta suas chances como absolutamente certas. O exemplo da Itália prova, entretanto, que ela sofre da fatídica doença de superestimar sua própria força e subestimar a de seu oponente. É fácil esperar que os soldados ingleses e americanos tenham uma surpresa desagradável no próximo ano. Eles terão que agradecer a seus governos que os conduzirão cegamente a um infortúnio sangrento. Um elemento decisivo na vitória é a consciência da justiça de sua causa. Nós certamente temos suficiente disso. Sabemos muito bem por que estamos defendendo a Europa. Nem os ingleses, nem muito menos os americanos sabem contra o que estão lutando. Mas eles terão que derramar mais sangue. Ninguém morrerá de bom grado por um governo baseado na arrogância e no orgulho de classe, no qual os trabalhadores são escravos dos magnatas do dinheiro e cujos líderes cunham lindas frases sociais, mas evitam cuidadosamente as ações sociais. Mas um soldado defenderá como sua própria vida um Estado que é seu, que é um Estado social no sentido mais verdadeiro da palavra, que ofereça ao homem comum a chance de ascensão, que defenda em suas políticas e liderança de guerra apenas os interesses de todo o povo e não de uma nação cujos melhores filhos a conduzam à prosperidade e à felicidade. Se os ingleses e americanos vierem, eles encontrarão esse Estado e esses soldados da Alemanha Nacional Socialista que tanto odeiam. Para ensiná-los que os efeitos de sua propaganda covarde e estúpida propaganda são diferentes agora do que eram em 1918. Não preciso gastar palavras sobre o que essa guerra significa para nós. Nossos inimigos não deixaram dúvidas quanto a isso. Estamos defendendo nossa existência. É bom para nós sabermos disso. Isso não nos torna fracos, mas difíceis. Uma derrota destruiria a todos nós. Os ingleses e americanos levariam nosso comércio, nossos navios, minas, fábricas e máquinas, e os bolcheviques, nossos homens e crianças. O que restou não seria mais uma nação, apenas um amontoado de milhões de escravos famintos e esfarrapados, indefesos e estupidamente vegetando e como o inimigo deseja, não representando perigo para seus torturadores e repressores. Contra isso está a vitória que podemos e vamos alcançar. Ela abrirá a porta para a liberdade e a independência finais de nosso povo. Então estaremos no caminho da paz e do trabalho livre, da reconstrução de nosso povo, e uma profunda felicidade social que repousa na comunidade de todos nós. Esse é realmente um objetivo que vale todo o trabalho, a tristeza e o esforço desta guerra. Quem não gostaria de aceitá-las, por mais difícil que possa parecer? Elas são os pré-requisitos para a nossa liberdade futura de todas as correntes, para a salvação de toda a humanidade civilizada. Se me perguntarem qual é a principal virtude que nos levará à vitória, só posso dar uma resposta: lealdade a nós mesmos, lealdade à nossa visão de mundo e à nossa afirmação política de fé. Em novembro de 1918, o Reich mergulhou nas mais profundas profundezas da desgraça nacional porque sua liderança falhou na hora final e se tornou desleal à sua causa. Pouco antes do fim, faltou-lhe o último momento de resistência que, no final, torna possível o que parece impossível. Essa resistência é a coisa mais importante. Uma nação deve lutar com coragem e inteligentemente por sua existência. Mas isso não é suficiente. Quando os eventos se intensificam e caminham a passos largos até seu ponto culminante, correndo em direção à crise, o principal é que a liderança e o povo mantenham a coragem, superando os perigos e as dificuldades de forma obstinada e persistente, sem deixar que nada os distraia da continuação da luta. Que nada os distraia da continuação do curso que eles já viram como correto, mantendo seus olhos apenas na boa estrela de seu destino. De repente, um dia, as nuvens que escondiam o sol e o céu voltará a brilhar. Assim também será nesta guerra. O que devo dizer no final deste ano tempestuoso, quase concluído, para agradecer a toda a nação por sua devoção, trabalho árduo, lealdade e sacrifício, por sua bravura, sua contribuição de riqueza e sangue. Não sei por onde começar ou onde parar. O fronte e a pátria se superaram. O partido, como líder político do povo, realizou grandes feitos. Nas inúmeras tristezas e dificuldades da vida cotidiana durante a guerra, especialmente nas áreas afetadas pela guerra aérea após os piores ataques terroristas, o partido é um exemplo de como lidar com todas as dificuldades.
Mais do que isso, fiel às suas tradições como partido de soldados, enviou milhões de pessoas para a frente alemã. Isso é uma grande honra para ele e supera em muito o que é exigido do povo alemão em geral. Aqui também, o partido provou que continua sendo um partido de lutadores. Inúmeros membros do partido defendem a existência da Alemanha na frente de batalha. Dezenas de milhares de seus líderes e membros selaram sua lealdade à pátria com a morte. O movimento era formado por voluntários quando lutou pelo Reich entre 1919 e 1933. Mais uma vez, são principalmente voluntários que saem de suas fileiras para o fronte e continuam a sair de sua organização de jovens para deter o perigo que paira sobre a Alemanha e toda a Europa. Esse partido que nasceu da luta e está hoje no meio dela também saúda seu Führer no final deste e no início do próximo ano. Ele o saúda em nome de seu povo, cuja honra e orgulho é liderar. Incontáveis milhões de soldados alemães portando armas em todas as frentes se juntam a essa saudação, assim como os incontáveis milhões de trabalhadores e agricultores alemães que forjam as armas e dão à nação o pão de cada dia. Essa também é a saudação de milhões de mulheres e mães alemãs que falam em nome de seus filhos, tanto os que já nasceram quanto os que nascerão, para os quais desejam um bom futuro. Elas colocam seu destino com confiança nas mãos do Führer e de seus soldados. Com gratidão apaixonada, a pátria se lembra da frente de combate e promete que nenhum truque, nenhum terror e nenhum poder do inimigo a cansará ou fará com que ela se curve. Reunidos em torno do Führer, nós, o povo alemão, chegamos ao fim desse duro ano de guerra e damos um passo corajoso em direção a um futuro ainda desconhecido. Sabemos que esse será o nosso futuro. O destino não nos dará nada, devemos lutar por ele. Queremos fazer isso. Com obstinada obstinação, aguardamos o inimigo, quer ele, se ele se esgueirar por nossas cidades à noite, se ele atacar nossa frente no leste com um número superior de homens e materiais, quer ele tenha sua cabeça ensanguentada no sul, quer ele finalmente arrisca um ataque à muralha do Atlântico. Onde quer que nos ataques, ele enfrentará uma frente de homens alemães, e na terra natal, onde eles estiverem faltando, mulheres, meninos e meninas alemães. O ano de 44 nos encontrará prontos. Treinados nas grandes lições da história, educados no espírito do nacional-socialismo, com o exemplo de nossos pais diante de nossos olhos, aceitamos a luta por nossa existência. No final, ela nos abrirá o caminho para o futuro. Com um Führer como o que temos, e um povo como o que somos, um povo como o que somos e sempre queremos ser, quem pode duvidar de nossa vitória? O que conquistamos na primeira metade desta guerra com bravura, devemos defender com obstinação em sua segunda metade. Isso nós faremos com toda a força de nosso coração. Não há ninguém entre nós que não saiba o porquê. Obrigado por ter assistido ao Clube Militar. Não esqueça do like e até o próximo vídeo.